São ações trágicas no ano. Então, nessa atividade aí, a gente viu essa parte de razão e proporção, né? Certo? Então, o que é isso? A razão e a proporção, elas são muito utilizadas hoje em dia, né? E já há algum tempo, mas é mais forte você verificar esse uso agora, na questão de ampliação e redução. Por exemplo, você fazer maquetes, que é uma forma de vender aquele produto, né? Aquela casa, aquele prédio, para os futuros moradores terem uma ideia de como aquilo vai se distribuir no terreno lá da rua, na área que está pretendendo fazer um loteamento ou algo do tipo, porque dá uma noção espacial, né, da coisa. Então, o que é que acontece na maquete? A maquete segue uma proporção. Você não pode, por exemplo, se a altura normal daquela parede é 2,5 metros e vai ter uma porta de 2,10 metros, na maquete você colocar uma porta, por exemplo, que ela vai ocupar a parede toda. Porque você sabe que não é usual colocar uma porta que vá do início do chão até o fim da parede. Quando isso acontece é por quê? Porque a maquete foi construída fora de proporção. Então a diferença entre o tamanho da parede e o tamanho da porta no real, naquilo que vai ser construído de verdade, tem que se manter na maquete. Isso é a chamada proporção. E a proporção nasce de quê? A proporção nasce de uma igualdade de razões, certo? Se, por exemplo, se no tamanho real a porta vai ocupar 3/4 da parede, vamos dizer assim, de cada 4 partes da parede a porta será 3, né? Ela será 75% do tamanho da parede. Ao fazer a maquete, naquele tamanho da parede da maquete, você tem que respeitar essa proporção de novo. Certo? Então, se a parede tivesse 100 e a porta tivesse que ser 75, fazendo a maquete com metade disso, por exemplo, em vez de 100 na maquete for ter 50, a porta tem que ter metade dos 75. É isso que é manter a proporção, ok? E isso é muito usado, por exemplo, a questão de uma vazão. Você tem uma determinada barragem em que ela vai passar a abastecer mais municípios e você precisa aumentar a vazão. Então, se aquele volume d'água estava servindo para abastecer 200 mil pessoas, ao precisar de abastecer 300 mil pessoas, você tem que aumentar proporcionalmente a vazão para dar conta dessas 100 mil pessoas a mais. Entendeu? Então, se cada duto daquele, por exemplo, estava sendo aberto para alimentar, abastecer 100 mil pessoas, no caso, quando havia 200, se você aumentou, né, em 100 mil, você precisa aumentar um novo duto. Isso é que é manter a proporção. Por isso que se vê hoje, por exemplo, tantas crises de abastecimento, crises de questão de energia elétrica. Por quê? Porque as cidades vão crescendo, os locais vão crescendo, a indústria vai crescendo, vai produzindo mais, vai precisando de mais água, vai precisando de mais energia, e o ritmo de crescimento das usinas que fornecem energia, da questão das barragens para fornecer essa água, não acompanha. Entendeu? Então não é a questão só do chover mais, do chover menos, aquilo, não. É que você tinha uma barragem dimensionada para 400 mil pessoas. Aquele local cresceu, tem 1 milhão de pessoas. Então você não pode mais, só com aquela barragem ou com aquele porte, abastecer. Você precisa aumentar o porte dessa barragem ou aumentar os locais que irão fornecer essa água. Beleza? Então, dito isso, é isso que acontece. O que é a razão? A razão, por exemplo, é 2/4. Então isso é uma razão. A razão é o quê? É uma divisão que você estabelece entre dois números. Seja com o de cima, né, o numerador menor, perdoe, menor do que o denominador, ou o contrário. Por exemplo, se você faz uma divisão normal, por exemplo, 10 por 5, também é uma razão, certo? Então a razão é uma divisão. A partir do momento em que você pega duas, vamos fazer aqui, por exemplo, esse aqui. Então, se eu dividir 2 por 4, eu consigo 0,5. Se eu dividir 5 por 10, eu consigo 0,5. Então, quando eu tenho duas razões diferentes, mas que têm o mesmo resultado, eu consigo montar aqui uma proporção. Então, por isso que sempre quando você vê razão e proporção são termos que estão andando juntos, porque a razão é uma das partes que forma a proporção, que é quando há a igualdade de duas razões, beleza? Então, vamos à atividade dessa semana, ok? Para a gente verificar isso aí. Então, a gente tinha na primeira, dados dois segmentos, o primeiro mede 4 e o segundo mede 160, né? Tudo em centímetros. Qual é a razão entre o primeiro e o segundo? Então, como foi pedido entre o primeiro e o segundo, você vai colocar 4 sobre 160, certo? Então, é assim que se estabelece a razão. Se fosse a razão entre o segundo e o primeiro, é invertido, certo? O maior estaria em cima. Quando você estabelece a razão, é sempre bom praticar a simplificação,
Porque você nunca vai encontrar termos que podem ser divididos deixados assim. Você pode, por exemplo, optar aqui por dividir por 2. Por quê? Porque ambos dividem por 2. Então você vai conseguir a metade e a metade. E ainda pode dividir por 2 de novo. E continua podendo por 2 por 2. Você vai conseguir aqui 1 e 40. Por que por 2? Porque 2 podia dividir os números que foram surgindo. Se não pudesse dividir igual, né? Que a divisão tem que ser exata. Você tentaria 3, tentaria outros números, né? De forma que desse para simplificar e chegar na forma mais reduzida possível. Então a razão, nesse caso, é de 1 para 40. Cada um tamanho daquele primeiro objeto que está sendo medido corresponde a 40 do próximo. É isso que é a razão. Por exemplo, você vê uma redução no seu livro de geografia de um mapa. Se a escala, né, que está usada lá, está dizendo 1 para 40, está dizendo o quê? Que cada 1 centímetro desenhado naquela folha corresponde a 40 centímetros no mundo real. Então, por exemplo, quando você tiver algo medindo ali 2,5 cm, você vai ter 40 mais 40 mais a metade, que é 20, né? Então você vai ter uma coisa que meça 2,5 cm naquele desenho como sendo 1 metro no tamanho real, né? Então é claro que você vê escalas até muito maiores quando se faz em livro, porque você está pegando coisas em quilômetros, distâncias bem enormes, e colocando numa folhinha de papel de 30 centímetros, né? Ali nessa faixa. Então tem que reduzir bastante. E quanto mais você vê o de baixo maior do que o de cima, é porque o objeto que foi reduzido é bem grande em relação ao que precisava colocar naquele espaço. Ainda você pode dividir, mas não é usual se deixar a razão naquela forma decimal, fazer a divisão de 1 por 40, né, que dá 0, alguma coisa. Aquilo ali não é usual. O usual em razão é deixar na forma de fração, né? É o normal. Então a questão 2. A razão entre dois segmentos é 0,4. Então já deu nesse caso aqui o valor. 0,4. E o maior deles mede 8, certo? Qual é a medida do menor segmento? Então, se a divisão pelo maior resultou em algo que foi menos do que 1, indica a você que o menor é o que está procurando. Então o menor está em cima. Ok? Por isso que você arma dessa forma. O que não se sabe está em cima, que ao dividir por 8 consegue 0,4. Ou seja, você pegou algo menor do que 8. Que é por isso que deu uma coisa menor do que a unidade, né? Essa primeira casa aqui é a casa da unidade que está zerada. Então aqui faz o popular meios pelos extremos. Por que se chama meios pelos extremos? Você tem uma sequência de números assim. 1, 2, 3, 4. Certo? Não, aqui não dá certo não. Deixa eu ver aqui, só um minuto. Aqui, pronto. Então você vai escrever o produto dos meios pelos extremos. Porque os extremos é o que começou e o que terminou. Então são as pontas. E os meios é aqueles que ficaram no meio. Por isso que se diz que o produto dos meios, dos extremos é igual ao produto dos meios. E tanto 1 vezes 6 é 6, como 2 vezes 3 é 6. E se fosse armar as proporções aqui, seria 1 para 2, 3 para 6. Aí você repara que respeita a ordem, né? O primeiro que eu escrevi foi 1, depois foi 2, depois foi 3, depois foi 6. E na hora de fazer o cruzamento é sempre formando esse X. Ó. Porque essa história do produto dos extremos, produto dos meios. Aí o nome meios pelos extremos é por isso. É porque se fosse colocar a forma como eu escrevi aqui na ordem da fração em linha, eu comecei escrevendo 1, depois coloquei o 2, depois coloquei o 3, depois coloquei o 6. Então 1 e 6 ficaria nos extremos, nas pontas, e 2 e 3 no meio. É produto dos meios, né? Produto porque é vezes, produto dos meios pelos extremos. Por isso que tem este nome. Na questão 3, sabe-se que F mede X, GH mede X mais 6, RS mede 16 e NP mede 28. Sabendo que F, GH, RS e NP são nessa ordem, tá vendo que eu estava dizendo há pouco? Nessa ordem, segmentos proporcionais, determina o valor de X. Se são nessa ordem proporcionais, quer dizer o quê? Que o primeiro, X, está para o segundo, X mais 6, assim como o terceiro, 16, está para o último, 28. Aí entra produto dos meios pelos extremos, certo? Já que nessa ordem na questão eles são proporcionais, eles formam essas duas razões. Aí vamos aqui. 28x, né? Produto. 16 vezes x mais 6. Ok? Aí aqui tem várias maneiras, né? Por exemplo, você pode multiplicar aqui, ok?
Você pode, por exemplo, reduzir se quiser, já passar o 28 e reduzir para não ficar uma multiplicação grande de 16 vezes 6. Então, assim, é do jeito que você praticar melhor para fazer. Você poderia, por exemplo, pegar a metade aqui e a metade aqui, ficar com 14 aqui e 8 aqui. Não dava para pegar de novo a metade 7 e a metade 4. E aí, quando não dá mais, sei que você procedeu o cálculo porque as contas ficariam menores. Mas assim, tem que fazer essa divisão antes. Né? Por quê? Porque toda vez que há multiplicações, você pode reduzir os tempos com divisões. Mas aí vai da sua prática, certo? Então eu vou fazer do jeito mais normal. 28 e aqui eu vou multiplicar. Ó, 16 e 16 vezes 6. 16 vezes 6 a gente faz 6 de 10, que é 60, colocado no rascunho. 6 vezes 6, 36. Então isso dá 96. Beleza? Aí agora eu vou tirar 16 de cada lado, né? Então eu vou tirar aqui menos 16x desse lado e menos 16x do outro lado. O que é que vai restar? 28 tirando 16, 16 são 4 para 20, com mais 8, né? 4 mais 8, 12. Esse aqui dá 12, né? 28 tirando 16. E do outro lado fica com 96. Aí agora você divide por 12 para descobrir o x, que é o que a questão quer. Certo? A divisão 96 por 12, você vai como para ter a ideia? Se fosse 90 por 10, você sabe que ia ser 9, né? 10 9, 90. Como é um pouco mais de 90, mas um pouco mais de 10, o 78. Então a gente vai fazer, ó, né? 8 de 10, 80, e 8 vezes 2, 16. Então dá 8 certinho. Dá exatamente 96. Então o x é 8. Sempre tende a dar números exatos, né? Nesse tipo de problema. Questão 4. Por fim, vou colocar aqui mesmo. Um segmento 2 centímetros representa no papel uma estrada reta de comprimento 20 km. Então, cada 2 centímetros desenhado no papel valem por 20 km. A relação da razão é essa. 2 centímetros valem 20 km. Não se usa a igualdade, certo? Se usa isso aqui, se usa corresponde, equivale. Porque a igualdade só é em duas coisas que são iguais. E centímetro não é igual a quilômetro. Então você bota só um tracinho, ou bota equivale, 2 centímetros, que aquele tio equivale a 20, mas não bota igualdade. É uma maneira de a questão da escrita correta. Esse segmento foi desenhado em que escala? Então, para chegar na escala, certo? Aí sim, a escala é uma divisão, como eu falei aqui no início. Então é preciso que as coisas envolvidas na divisão tenham a mesma unidade. Você não pode montar uma divisão com um negócio em centímetro e outro em quilômetro, né? Qualquer unidade diferente, quilo com grama, milímetro com litro, certo? Quilômetro com metro, não pode, tem que ser a mesma unidade. Então a gente tem que transformar, eu aconselho sempre transformar o maior no menor, né? Pode ser o contrário, mas é melhor o maior no menor, para poder montar a razão. Então assim, como é que eu saio de quilômetro? Eu sei que o quilômetro são 1000 metros. Aqui eu uso a igualdade, certo? Porque eu estou transformando 1 quilômetro e eu sei que 1 quilômetro tem 1000 metros. E eu sei que cada metro tem 100 centímetros. Né? Porque o nome centímetro é por isso, de 100. Então, em 1 quilômetro vai ter quanto? Vai ter esse valor aqui, né? Quando eu fizer a transformação aqui, eu vou ter quilômetro vezes 100, né? Metro vezes 1000. Então, se cada quilômetro cabe 1000 metros e cada metro desse cabe 100 centímetros, quando eu for transformar, eu vou ter que 1 quilômetro é 1000 vezes 100 centímetros. Beleza? Ou seja, é o 1 com 5 zeros, né? Seria 10.000 centímetros, ok? Por quê? Porque cada quilômetro tem 1000 metros e cada metro desse aqui tem 100. Então é 100, 100, 100, 100, 1000 vezes. Ou seja, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho 2 centímetros, tá? Para 20, ok? Que é 20 vezes 1 daqui. E quantos zeros? 1, 2, 3, 4, 5. Por isso que eu disse, escalas geralmente são usadas, o valor que fica embaixo é bem maior, né? Porque você está pegando uma coisa muito grande, né? Você está pegando 2 centímetros só de uma reguinha para representar 20 quilômetros, né? Uma coisa bem maior. Então, ó, certo? Aqui você tinha 5 zeros, ó, seria 10.000. 10.000 vezes 20, né? Aí você chega nesse resultado aqui, beleza? Os 5 zeros daqui, ó, 2 daqui com 3 daqui, ó, 2 com 3, e mais o 20 dali. É como se você fosse fazer 20 vezes, né? 20 vezes 100 mil, né? Aqui você tinha, aqui esse valor daria 100 mil, então 200 mil.
Ok? Se quiser simplificar, que ainda dá para dividir aqui pela metade. Você tem a metade de 2, que é 1, e a metade de 2 milhões, que é 1 milhão, né? São 3, 6 zeros. 3, 6 zeros. Realmente é esse valor que você vai ver na escala. 1 para 1 milhão. Quer dizer, cada parte daquela, no tamanho real, vale 1 milhão de partes juntas. Beleza? Então estuda aí, paz e bem. Até a próxima.